Bioestimulador de colágeno. E quando o paciente não vê o resultado e fala assim, nossa, joguei meu dinheiro fora. Quem de injetores nunca ouviu isso sobre bioestimuladores de colágeno? Sinceramente, pessoal, o que a gente precisa fazer primariamente é alinhar expectativas. Este é um ponto crucial. Alinhar expectativas dos nossos pacientes é o ponto onde a gente realmente vai conseguir se conectar com ele e fazer com que ele compreenda o que cada tratamento realmente vai entregar de resultado, tanto imediato quanto a longo prazo. Então, o que fazer nessa situação? Primeiramente, se o paciente tem a necessidade, precisa redensificar essa pele, está com a flacidez aparente, se queixando essa dor dele de que a face está derretendo e a gente precisa trabalhar também esta camada, que a gente já falou sobre isso, não é só essa camada, mas todas as camadas que nós vamos gerenciar, eu preciso tratar a expectativa. O paciente vai ter que compreender que realmente o bioestímulo de colágeno, ele tem um processo. O colágeno em si, essa tríplice hélice proteica, ele exige um tempo de produção. É um tempo fisiológico que deve ser respeitado. E o tratamento e o resultado, ele vai vindo gradativamente no decorrer desses 3 meses em média, que é o que a gente precisa para todo o estímulo de colágeno eficaz que vai nos trazer um colágeno tipo 1. Então este é o primeiro ponto, identificar a necessidade, diagnosticar, programar o bioestimulador e gerenciar as expectativas do seu paciente para que o resultado realmente seja efetivo. Um ponto importante também é trazer para o paciente que o primeiro momento em que você realizar esse bioestimulador de colágeno, nós vamos ter um efeito que a gente chama de efeito Cinderela. E o efeito Cinderela vai acontecer porque na reconstituição ou no preparo desses bioestimuladores, normalmente a gente tem acrescentado ao produto, como por exemplo um Sculptra, que nós vamos acrescentar a ele na reconstituição água para injetáveis e vai ter um volume mais ou menos de 8 ml, algumas vezes acrescentando ainda 2 ml de lidocaína. Então esse volume de líquido que a gente está acrescentando às nossas partículas, para que eu consiga entregar em subcutâneo ou na área que a gente preconizou o bioestimulador de forma efetiva, ele vai criar um volume sim imediato, pelo volume de líquido que a gente acrescentou. Então esse volume imediato causado pelo líquido, ou quando a gente usa, por exemplo, um Radiesse ou uma hidroxiapatita de cálcio qualquer, que vem imersa essas partículas, né, de hidroxiapatita dentro de uma carboximetilcelulose, normalmente, esse produto também vai dar uma volumizada. Então essa volumização inicial acrescentando o fato de que você inserir uma agulha e passar uma cânula em todas as regiões do nosso paciente vai criar um edema também. E esse primeiro edema, na verdade, ele é super interessante, porque a gente faz uma foto final imediata e já dá aquele voluminho, aquele desenho em linha de blush, já traz um reposicionamento de tecidos bem interessante, imediato. Só que a gente tem que deixar o paciente ciente que isso também tem a ver com o edema inicial, isso tem a ver com o líquido que foi inserido, por exemplo, no polielilático que nós inserimos água de injeção e que vai criar esse volume de líquido imediato. Esse é o nosso famoso efeito Cinderela. Se a gente não alinha esses pequenos detalhes com o nosso paciente, a hora que essa água de injetáveis é reabsorvida e eliminada do organismo, dá aquela frustração no nosso paciente, como se o resultado tivesse ido embora. Carboximetilcelulose, ela vai ser reabsorvida ali em torno de 3 meses, ao mesmo tempo que o colágeno vai sendo produzido. Primeiro ponto, então, explicar que levamos 3 meses para ter uma produção de colágeno tipo 1 efetiva. Explicar ao paciente que esse tratamento é um tratamento longitudinal e que o resultado vem efetivamente após 3 meses. Explicar que na maioria dos casos a intenção do bioestimulador não é volumizar, né, como um preenchedor especificamente de ácido hialurônico, mas sim induzir a melhora da qualidade da pele e redensificação. Explicar ao paciente o efeito Cinderela pelo volume imediato, tanto de edema quanto de líquido, quando fazemos o uso do mesmo para a reconstituição de produtos, ou um soro fisiológico estéril, no caso de uma hidroxiapatita, ou uma água de injetáveis,
quando usamos um polialilático, por exemplo. E além disso, o paciente estando ciente de todo esse momento e todo esse processo do bioestimulador, também entender, nós como injetores, que cada produto vai produzir uma quantidade de colágeno específica e que a redensificação ou a melhora dessa qualidade da pele, ela está totalmente linkada com a capacidade que o bioestimulador que você elegeu tem de produzir colágeno. No mercado, inicialmente, que nós temos de pesquisa, é que o que mais produz o colágeno tipo 1 ainda é o Sculptra. Então, esse é um ponto importante para a gente levar em consideração, porque se é o que mais produz colágeno, também vai ser o produto que vai espessar um pouco mais a pele. Então, isso vai fazer diferença também nesse pós. Então, falamos de todas essas possibilidades de tratamento de expectativas e entendimento de qual produto produz mais colágeno. Isso já é um ponto bem importante. Agora, como gerenciar isso em relação ao paciente depois? Se o paciente precisa de um resultado mais efetivo, eu vou ter que planejar e identificar que esse paciente precisa de 3 sessões de bioestimulador e não vender simplesmente por vender. Às vezes o paciente fala, não, mas eu não posso fazer 3 sessões de bioestimulador. Então a gente não vai atingir o resultado. Então a gente não vai sanar essa sua dor. Então a gente vai ter um resultado aquém do esperado. Isso gera uma frustração para o injetor e isso gera uma frustração para o paciente. Então também diagnosticar adequadamente. Se o paciente vai precisar de 3 sessões de bioestimulador, que isso esteja claro desde o início, que uma sessão não vai entregar o resultado esperado, realmente dependendo da flacidez e necessidade do meu paciente. E um outro ponto que a gente entra é que o paciente tem que estar preparado para responder ao teu tratamento. Então, um paciente que está totalmente inflamado, que está com as vitaminas todas baixas, que está com cortisol alto, que tem hábitos nocivos, por exemplo, de álcool ou de tabaco, ou, enfim, fuma, hábitos deletérios que vão causar problemas de saúde, estando cheio de radicais livres, tudo isso vai interferir no resultado. Eu tenho que ter um meio ambiente, eu tenho que ter um ambiente propício à produção de colágeno. Por isso, às vezes, um paciente responde de uma forma ao mesmo bioestimulador e o outro paciente fica aquém o resultado. Então, entendam além da visão clínica, entendam internamente como o teu paciente está e os hábitos de vida dele. Tudo isso vai interferir nos seus resultados. Quer muito mais? Tem muito mais para saber sobre bioestimulador. Quais são as suas dúvidas sobre bioestimuladores de colágeno? Traz para mim que nos próximos vídeos eu vou trazendo todas as respostas para vocês. Eu estou aqui para te ajudar, para ajudar vocês na ROF. Fez sentido para você esse conteúdo? Então curte, ativa o sininho para os próximos, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que precisa ouvir esses insights. Até a próxima!